Ei, você sabia que o anjo de Deus, o anjo que ele estava no céu, antes dele enganar Adão e Eva, quando ele veio na terra, que ele enganou Adão e Eva, mandando eles comer o fruto proibido e eles comeram, ele ainda não tinha caído do céu. Ele morava no céu, era um anjo no céu, que a Bíblia fala que ele era filho de Deus. Ele desceu escondido, enganou Eva e Adão, e depois, antes de Deus chegar na terra, ele foi embora. Ele fugiu dali. E quando Deus chegou, que ele chamou Adão e Eva, o anjo não estava mais na cobra. Ele já tinha saído. E Deus vai e castiga a cobra, e castiga Adão e castiga Eva. E aquele anjo que não estava mais ali, ele já tinha ido embora. Já não estava mais ali por perto. Deus não viu ele ali. Portanto, você não vai encontrar na palavra de Deus que Deus, ele castigou quem estava na serpente. Que a Bíblia diz que o anjo Satanás, que ele ainda não tinha caído, ele ainda estava no céu, mas ele já estava praticando mal, ele descia escondido e fazia as coisas erradas aqui na terra. Então a Bíblia fala que ele enganou Adão e Eva e correu, fugiu, para que ele não fosse castigado. É isso que se fala no livro, primeiro livro da Bíblia. E ele ficou indo e voltando do céu para a terra. Ia e voltava quando ele dava vontade. E sempre fazendo as coisas erradas, sempre fazendo as coisas feias para Deus. Ele dava trabalho. Ele era um anjo que dava trabalho. Mas nesse tempo, ele ainda não tinha sido expulso do céu. Ele morava no céu. Portanto, ele entrava e saía sempre que ele queria, porque ele ainda era morador no céu. Mas ele tinha licença dada por Deus para ele entrar e sair. E quando ele descia para a terra, era para fazer alguma coisa errada, alguma coisa mal, porque ele já estava se perdendo, ele já estava se corrompendo. Cada dia a inveja entrava mais no coração dele. A outra vez que o anjo veio na terra foi quando ele chegava na terra e ele engravidou várias mulheres. O anjo de Deus, ele desceu da terra para a terra, e ele chegando viu aquelas mulheres bonitas e ele fez o quê? Engravidou elas. Aquelas mulheres teve filho dos anjos de Deus. E aquelas crianças que nascia, que era parte humana e parte anjos, eles eram gigantes. Eles cresciam e eram maus. Eles gostavam de briga, eles gostavam muito de confusão. E eles estavam sempre brigando. E Deus viu que não era bom aquele povo que estava cada dia mais crescendo na terra. E aí foi quando Deus colocou o dilúvio para destruir toda a carne, todos os humanos e todos os animais. E aquele povo ali, os gigantes, morreram todos. E Deus salvou só a família de Noé e os filhos, a nora e a esposa e alguns animais. Isso foi a segunda vez que o anjo de Deus chegou na terra e fez as coisas erradas dele. Sempre fingindo, sempre mentindo, sempre fazendo as coisas escondido. E depois ele se retirava daquele momento. Quando Deus chegava, ele não estava lá para pagar pelos seus erros. E quem estava, pagava sozinho. E foi assim
que ele fez mais uma vez. E as pessoas que estavam ali, no meio deles, se corrompia, porque via ele praticar todo tipo de erro. Tudo que Deus falava não faça, ele ensinava que a humanidade fizesse. E muitos da humanidade, quase todos, fazia. Porque se você vê que só quem não fazia as coisas segundo a sua própria vontade era a família de Noé. Porque toda a terra, naquele momento ali, todo aquele povo ali, eles faziam o que era ruim, o que era feio na presença de Deus. Eles não conseguiam parar, porque os filhos do anjo, eles estavam ali para ensinar todo tipo de pecado. E ensinava. E as pessoas continuavam assim. E você sabia que a terceira vez que o anjo de Deus veio para a terra e permaneceu fazendo as coisas erradas dele, enganando, mentindo e fazendo o que era ruim, foi quando Isaac, que era o filho de Abraão, ele casou e a mulher dele ficou grávida. E ali tinha duas nações na barriga daquela mulher. E Jesus, e Deus, no caso, ele disse que aqueles dois meninos seriam duas nações. E eles brigavam dentro da barriga. E Deus, ele falou, duas nações. Quando Isaac, que era o pai, foi abençoar um deles, que a bênção era do mais velho, mas Jacó terminou enganando ele e ele abençoou Jacó. E depois Isaac foi lá e falou com ele, disse, meu pai, por que você não me abençoa também? E ele falou que Isaac era uma nação ruim. Isaac ia matar, ia roubar, Isaac ia fazer coisas desagradáveis aos olhos de Deus. E Jacó era o homem que ia agradar a Deus. E assim foi. Jacó, ele foi embora dali e ele viveu toda a vida dele para agradar a Deus. E depois ele teve o filho dele, que foi José, que também agradou a Deus. Já Esau, não. Esau, ele prosperou na vida, ele ficou muito rico, ele teve várias mulheres que ele casou, ele teve muitos filhos e todos eles viram reis, rainhas, princesas e cresceu muito aquela nação, aquele povo. Eles eram um povo forte, valente, brigão, eles viviam para brigar e aí vem as guerras. Já vem as guerras daquele tempo. E ele fazia aquelas guerras para tomar aquilo que ele queria. E aí, se não resolvesse conversando, resolvia com guerra. E na guerra, eles conquistavam aquilo que eles queriam conquistar. E assim foi por vários anos. Séculos se passavam. E eles dessa forma. E Deus nunca se agradou deles. Deus sempre separou o povo bom e o povo ruim da presença dele. E essa nação, eles